Olá, me chamo Anderson da Mata, sou terapeuta, também sou tarólogo reikiano e hoje eu gostaria de falar sobre algo que você já fez, está fazendo e ainda vai fazer muitas vezes ao longo da sua vida. Algo que acontece com todos nós seres humanos, todas as noites, algo que às vezes você nem dá uma relevância, mas que tem, se levado a sério, tem alto impacto na nossa vida. Bom, eu estou falando sobre os sonhos. Isso mesmo, os sonhos. Essa atividade, esse conjunto de imagens que todos nós temos ao longo da vida. E você já parou para se perguntar por que que nós sonhamos? Qual que é a finalidade dessa atividade que nós temos durante o sono? Para que que serve o sonho? E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo de hoje. Os sonhos dentro da psicologia junguiana, eles são muito relevantes, pois eles têm uma capacidade de revelar aspectos profundos sobre nós mesmos. E por que que nós sonhamos? Por que que os sonhos acontecem? Quais são as suas finalidades? Eu vou elencar alguns pontos. Para começar, temos que entender dois conceitos básicos dentro da psicologia junguiana, que é o consciente e o inconsciente. O consciente, às vezes simbolizado pela luz, pela parte clara, pela parte luminosa, é essa parte que todos nós temos consciência, clareza, aquilo que a gente sabe que existe. É esse nosso olhar desperto para a vida. Se eu olho para uma pessoa, eu a reconheço. Se eu penso em algo, eu tenho clareza de que eu estou pensando, sentindo. A consciência, a nossa parte desperta aquilo que eu sei que existe. Já o inconsciente é todo um espaço que nós temos que armazena todas as informações que não conseguem ficar na consciência, né? Aquilo que senão não teria espaço. Então, existe um espaço reservado para todas as nossas experiências de vidas que nós já tivemos, estamos tendo. O inconsciente é representado por esse lado sombra do escuro, da noite, essa parte que nós não temos consciência, aquilo que a gente não sabe que existe, porém exerce uma grande influência na nossa vida. É o nosso grande depósito de informações, de experiências, dos traumas, mas também das potencialidades que todos nós carregamos, daquilo que não consegue subir para a consciência, né? E é nesse ponto que entra uma das funções do sonho, que é equilibrar, é compensar, é complementar, fazer esse jogo de equilíbrio entre a consciência e o inconsciente. Em certo sentido, os sonhos são compensatórios, eles complementam uma atitude que nós temos perante a vida. Vou te dar um exemplo. Tenho aqui em minhas mãos uma figura, um arcano do tarô, do carro, e vamos supor que essa parte aqui, esse desenho, simboliza, representa a consciência, o seu aspecto de algo que você tem consciência, e vamos supor que seja o trabalho, o seu trabalho. E vamos imaginar que nesse seu trabalho você está tendo algumas dificuldades, você tem as suas habilidades, né? Você tem as suas formas de se relacionar, de ver esse trabalho. E em determinada parte da sua vida, este trabalho está te demandando muita atenção, muita energia, muito foco. E vamos supor que determinada atitude no seu trabalho está te incomodando, né? Uma relação com o chefe, por exemplo, né? Então você tem consciência desse problema, desse incômodo. É essa parte que está na consciência. E aí você tem um determinado sonho sobre o seu trabalho. Você sonha que está no seu ambiente de trabalho, você está conversando com esse chefe, e esse sonho às vezes é carregado de muita emoção, né? Os elementos que vão aparecendo vão te incomodando durante o sonho. E qual que é a finalidade do sonho? É como se ele fala assim, eu sei que você está tendo consciência dessa parte que está te incomodando, porém existe uma outra parte, um ponto cego no qual você não está percebendo dessa questão em relação ao seu trabalho, né? E aqui temos
a carta da estrela. Então é como se esse ponto cego que o sonho está te trazendo durante a noite pudesse estar te falando algo do tipo assim: olha, eu sei que você está determinado, você está focado, mas às vezes você pode estar um pouco sendo duro demais consigo mesmo nesta relação de trabalho. Então está te faltando mais entrega, ser mais compreensivo, flexível consigo mesmo, ser mais, por exemplo, também não é nutrir coisas que te faz mal, mas sim nutrir, trabalhar com o sentido de nutrição, de entrega verdadeira para este trabalho ou para si mesmo. E aí carece de uma análise do sonho para saber o que esse sonho está te trazendo. Isso é só um exemplo para você entender essa compensação. Então, todo sonho ele apresenta um ponto cego, uma questão que a gente não conhece. Então, poderíamos dizer que os sonhos eles revelam pontos cegos sobre nós mesmos, sobre uma relação que nós estamos tendo na vida, sobre o nosso olhar para a vida, para com alguém, para uma dinâmica de seja de trabalho, relacionamento, família. Mas é interessante notar que todo e qualquer sonho vão estar falando sobre nós mesmos. Raramente o sonho vai falar sobre uma outra pessoa, né, como um objeto, né? Então todo sonho vai trazer essa dinâmica de fazer um olhar para uma questão que estava oculta, né? E revelar ela a partir dos seus símbolos, da sua trama, do seu desenvolvimento. E aí o ato de sonhar é para fazer esse ajuste da consciência, trazer uma informação que estava oculta e completar. Então, quando nós estamos sonhando, é como se a psique estivesse tentando fazer um ajuste para que uma questão fique completa. Não fique só com o olhar da consciência, mas sim com esse conteúdo que estava no inconsciente, que através de uma análise, de um interesse sobre o sonho, possa vir para a consciência e ser integrada. Essa é a finalidade do sonho, dos sonhos, pelo menos uma delas. E é interessante que esse mundo onírico, ele é muito rico na sua linguagem. Então você pode dizer, mas os sonhos são difíceis, os sonhos não têm pé nem cabeça. E de fato é difícil sim essa linguagem. Porém, temos que entender que a linguagem dos sonhos não é uma linguagem racional, intelectualizada, né? Cartesiana. Ele não trabalha nessa nível de linguagem. Então, a linguagem dos sonhos é como se fosse um idioma novo que nós temos que aprender. E que linguagem é essa dos sonhos? Os sonhos usam a linguagem simbólica, metafórica e também alegórica. É essa linguagem que os sonhos nos trazem. E o que é muito semelhante à linguagem do tarô. O tarô é uma linguagem simbólica, né? Temos aqui imagens, né? Símbolos, que a partir do momento que entramos em contato com essas imagens e vamos ampliando, fazendo nossas associações, vai se clareando uma imagem que antes parecia incompreendida, vasta, sem sentido, e à medida que vamos fazendo esse exercício de entrar em contato, fazer as associações, as análises, vamos compreendendo essa imagem. Então é difícil porque nós não estamos habituados com essa linguagem simbólica, mas que é algo que dá para aprender com a prática, com o interesse nos sonhos. E para que nós sonhamos? Pegando tudo que eu já falei até aqui, sonhamos porque, ao meu ver, os sonhos são grandes direcionadores, são orientadores. Todo e qualquer sonho tem por função nos orientar, às vezes corrigir uma atitude que nós estamos tendo na vida desperta, nos ensinar, nos dar um puxão de orelha de vez em quando, mostrar, falar, olha, essa atitude não está legal e isso pode te prejudicar. Os sonhos também podem ser reveladores, eles trazem informações, símbolos que nos vão impactar profundamente. Todo sonho emerge de uma fonte, de um lugar, digamos assim, né? Que é chamado
linguagem junguiana de self. É o self que produz esses sonhos, né? Como se fosse o grande diretor de toda a cena de um sonho. Então, todo sonho tem essa mensagem do self. É como se recebêssemos mensagens todas as noites para dizer como que nós estamos de fato, o que precisa ser integrado, o que precisa ser entendido por nós mesmos. E mais uma vez, vale ressaltar todo e qualquer sonho, todos os personagens dos sonhos, cenários, elementos, animais que aparecem nos sonhos, seja eles um sonho leve ou um sonho pesado, todo e qualquer sonho fala sobre nós mesmos. Todos os personagens somos nós em algum nível, todos os animais, os cenários, cor, tudo que aparecer dentro de um sonho fala sobre nós mesmos. E a partir disso, levar em consideração os sonhos, dar uma atenção para os seus próprios sonhos, já é um começo de um exercício de autodesenvolvimento interno, de autoconhecimento profundo, pois os sonhos é a matéria mais verdadeira, mais autêntica que nós temos sobre nós mesmos. Por isso que eles são de grande relevância dentro da abordagem junguiana, porque se eu quero saber como que está essa pessoa de fato, como que ela está por dentro, os sonhos são um grande caminho, um grande apontamento para eu perceber o que se passa com essa pessoa. Como se o sonho mostrasse um raio-x, um esboço ou uma foto do seu interior. Você tem um sonho e capta aquela imagem fica na sua cabeça por alguns instantes, né? Por algumas horas. Se você não notar, ele se esvai. Mas essa imagem que você capta através da sua consciência quando você acorda, todos os elementos ali vão ter informações, mensagens muito importantes sobre você mesmo, sobre uma questão que você está passando, direções que você pode tomar. E é interessante que o sonho ele não tem o caráter de resolver algo para você. Ele apenas mostra uma mensagem, uma imagem, e aí através do seu trabalho pessoal, você vai investigando essas imagens e você vai descobrindo qual é aquela mensagem que está por trás. E é interessante que à medida que nós vamos fazendo essa prática de entrar em contato com os sonhos, nós vamos percebendo que nós somos muito mais complicados do que imaginamos. Somos muito mais sensíveis ou muito mais resistentes do que imaginamos, né? Todo sonho ele vem confrontar uma parte nossa que chama ego, né? Essa parte que opera na consciência desperta, que é chamada ego. É ele que sofre. Não é à toa que, na grande maioria dos nossos sonhos, vemos a nossa própria imagem ali no sonho, que é chamado de ego onírico, né? É um dos elementos que vai estar mais se relacionando com as imagens do sonho. Ora atuando, ora apenas observando, ora ficando de fora, mas sempre ali fazendo parte de todo o enredo da trama do sonho. Para além de uma atitude de compensar a nossa consciência, a nossa vida, complementar, instruir, creio que nós sonhamos porque acredito que os sonhos eles têm uma capacidade de relevar algo profundo sobre nós mesmos. Como eu disse, ele traz um ponto cego na qual a gente não estava percebendo, não estava dando conta. Por algum motivo, nós não estávamos dando atenção para um conteúdo que estava ali querendo comunicar algo. Então, o sonho é como se viesse de um lugar muito sábio que emanasse ali sua mensagem, as suas imagens e falasse assim, olha, isso aqui é importante, dá uma olhada. Não à toa, sonhos repetidos com os mesmos temas ali é uma mensagem muito importante do self querendo nos falar algo muito importante. Então é como se o self falasse, olha, isso aqui é muito importante, então dê atenção. A partir do seu trabalho, você vai descobrir coisas profundas sobre essa imagem que está sendo trazida até você. Esse foi um pequeno vídeo para trazer pequenas informações sobre esse mundo onírico, esse mundo dos sonhos, tão misterioso, tão antigo quanto a humanidade. E a proposta fala um pouco mais desse tema, fala um pouco como que você pode
relacionar com as imagens dos sonhos, como que você pode ir aprendendo essa linguagem simbólica. Então, vou estar falando mais sobre esse tema em alguns outros vídeos. E espero que você curta, compartilhe esse vídeo, pois me ajuda do lado de cá. E te vejo por aí. Um abraço.